Muito bem, vamos então iniciar o nosso conteúdo de lógica de programação, ok? Bom, na aula de hoje, a primeira pergunta que nós temos para responder é: o que é lógica de programação? E aqui eu trouxe para você alguns tópicos que falam essa resposta, que trazem essa resposta do que é lógica de programação. O primeiro deles, um conjunto de regras e conceitos para criar programas de computador. Esses códigos, esses programas, eles vão resolver problemas, né, do dia a dia das empresas, dos negócios, ok? Ela está relacionada diretamente com as ações que serão tomadas para resolver esses problemas. E organiza também as formas como será feito o código de forma coesa e coerente. Então, essa é a resposta principal do que é lógica de programação, ok? Ela não está diretamente ligada a nenhuma linguagem de programação. A lógica de programação ela é algo avulso de uma linguagem. Por quê? Se ela tivesse altamente atrelada a uma linguagem de programação, você teria que fazer uma matéria de lógica para cada para cada linguagem de programação que você vai estudar. Sendo desacoplada como ela é, você consegue estudar a lógica de programação uma vez e depois você parte diretamente para uma linguagem para poder sim estudar as linguagens e todas elas vão compartilhar os mesmos conceitos de lógica de programação, ok? Aqui eu vou apresentar a você alguns conceitos básicos da lógica de programação, ok? Os conceitos básicos que guiam o desenvolvimento de algoritmos e programas de computador, tá? Eles são universais, portanto, estão presentes em qualquer linguagem de programação. Java, Python, C#, PHP, qualquer linguagem de programação que você for estudar, os conceitos estarão presentes também nessa linguagem. Um ponto principal aí, né, o conceito número 1 é o algoritmo, ok? O algoritmo é uma sequência precisa de etapas que um programa executa, né, para concluir, para executar uma tarefa, ok? O algoritmo ele é formado por 3 etapas principais: os dados de entrada, que são as informações que são inseridas pelo usuário, o processamento, que é o que será feito com essa informação ou com essas informações, e os dados de saída, que é o resultado do processamento, é o resultado do que foi feito com o processamento. Um exemplo disso que eu posso trazer aqui é um algoritmo para fazer a média de um aluno, né? Os dados de entrada são as notas que o aluno tem, né? 3, 5, 4 notas. O processamento é o ato de somar todas as notas, pegar o resultado da soma e dividir pela quantidade de notas. Você vai ter, então, um dado de saída, que é a média do aluno, ok? Nós temos também 3 tipos de algoritmos, ok? Nós temos a descrição narrativa, nós temos o fluxograma e nós temos o pseudocódigo. A descrição narrativa, ela é uma descrição falada. Por exemplo, aqui tem um exemplo de uma imagem, uma professora na sala de aula, orientando os seus alunos, por exemplo, como fazer o dever de casa, né? Então, a descrição narrativa, ela é altamente falada, ela é totalmente falada, na verdade, e ela é altamente interpretada. Em que sentido? A fala para o aluno A pode soar diferente para o aluno B. Então, isso vai depender da interpretação de cada aluno. No fluxograma, nós usamos formas para representar o fluxo de um programa, a sequência lógica de um programa. Então, aqui nós temos um exemplo de a lâmpada não funciona, né? Então, vem ali uma condição. A lâmpada estava plugada? Não. Então, plugar a lâmpada. Se sim, o bulbo queimou? Sim, trocar o bulbo. Não, comprar uma nova lâmpada. Então, tem algumas verificações para que você tome determinadas ações baseado nos resultados das verificações. Depois vem o pseudocódigo. O pseudocódigo ele é feito em Portugal,
Portugal é uma pseudolinguagem, tá? É um algoritmo que se aproxima mais de uma linguagem de programação. Porém, o pseudocódigo não é uma linguagem de programação, ok? É uma linguagem pseudo, né? Pseudolinguagem, ou seja, ela é apenas para estudos. Aqui no nosso curso de lógica de programação, nós vamos usar JavaScript. A gente não vai usar pseudocódigo, ok? O segundo conceito de lógica de programação são os dados. Tá? Os dados são as informações que serão manipuladas pelo programa. Então, as notas do aluno, por exemplo, são informações. Tá? Esses dados podem ser numéricos, textos, datas ou qualquer tipo de informação que seja inserida no sistema, ok? Depois nós temos as variáveis. As variáveis são representações, tá? Que nós podemos trocar valores delas. A variável, na verdade, ela é um espaço na memória do computador, né? Onde nós alocamos esse espaço e a variável tem um nome, e esse nome faz a referência a esse endereço de memória dentro do dispositivo, seja ele um computador, um smartphone, todos esses dispositivos têm a memória, né? Memória RAM, e a memória que vai armazenar as variáveis para a execução do programa. E durante a execução do programa, a gente consegue trocar valores, a gente consegue fazer manipulação de valores dentro dessas variáveis. Depois nós temos as estruturas condicionais. As condicionais são usadas para definir, né, qual o fluxo que o programa vai tomar. Como nós vimos atrás ali o nosso fluxograma, se a lâmpada estiver queimada, faz tal coisa, se não tiver, então ali nós temos uma condição, né? Então elas permitem que o programa escolha diferentes caminhos com base nas condições. Depois nós temos também o fluxo de repetição. Então são estruturas de código para repetir determinadas tarefas por um número determinado de vezes, até que uma condição seja atendida. Por exemplo, eu quero estralar os dedos enquanto a luz estiver acesa. Apagou a luz, eu paro de estralar os dedos. Então, um exemplo, né, de um cenário onde você usaria um controle de repetição, ok? Os famosos loops. Certo? Bom, essa é a aula de hoje. Na próxima aula, então, nós vamos entrar já com JavaScript, aprendendo esses conceitos na prática. Eu te encontro lá.